Hoy, un año más, nos venimos aquí, ya lo tuvimos el año pasado, fue un día por la tarde, y hoy estamos aquí todos juntos, gracias también a la Federación Espírita Madrileña, que hemos podido reunir, traer y participar con Lindomar en el taller, en el simposio, bueno, no es un simposio, en estas conferencias que van a ir toda la mañana, para poder aprender de ellos, para poder conocer cosas no solo de Madrid, sino de la experiencia que nos traen, en este caso, de la primera conferencia sobre el Dr. Hans, que será muy interesante, y que luego podéis asetearlo preguntas un poquito al final, porque creo que es muy importante también las dudas que nos puedan quedar, las cosas que nos quedan ahí, para comentarle ahora que está aquí sobre este tema, que no es un tema que se dé en los centros sobre el tema de operaciones espirituales, y ya que tenemos aquí, va a hablar de ello, pues es la oportunidad de hablar de ello. Ya hemos hablado de ellos, pero lo vamos a hacer un día más, porque tienen un largo recorrido, un bagaje impresionante, los dos. Nosotros aquí no hemos llegado a Madrid todavía eso, pero bueno, estamos aprendiendo. Lindomar Coutinho está aquí, da Silva, presidente del Centro Espírita Porto de Esperanza. Puerto de Esperanza. Puerto, no es puerta, no. Puerto de Esperanza, de la ciudad de Ilhéus, Bahía, Brasil. Médico conferenciante espírita y formador de trabajadores. En más de 25 años de experiencia ha participado en numerosos congresos, seminarios, coloquios, abiertos de preguntas y respuestas, talleres, programas de radio y televisión. Ha psicografiado los libros Historia sobre el tiempo de Jesús, corrígeme si me equivoco, y seguramente hay más, pero bueno, que no nos cogerían aquí. Del espíritu Afrigio, Medium, Conócete a ti mismo, Puerta de Esperanza, El hombre y sus buscas, del espíritu Samuel Bulamar, Amor o el sentido de la vida, está bien, correcto. Amar a pesar de todo, Amor y vida, del espíritu Leo Buscaglia, Sublime liberación, Levando alivio, ¿qué? Elevando alivio. No, llevando. Llevando alivio, perdón. Sí, del espíritu Bernardo Ferreira de Campos, Isaure, en plenitud. Proyecto Mejorarse, del espíritu Dr. Hans, en el ámbito profesional. Coutinho da Silva es licenciado en Filosofía y Sociología, con posgrado en Epistemología, Genética y Psicología, además de Maestría en Educación. Es profesor de la Universidad Estatal de Santa Cruz y del Centro de Estudios Especializados en Psicoanalíticos de Ilhéus, Bahía, Brasil. Y tenemos aquí a Leana, que no es poco, que aparte de ser su compañera, su mujer, siempre está ahí en segundo plano, pero a mí me gustaría que estuviera más cerca. Pues si alguien no la conoce, Ileana Acevedo de Mato. Es medio y expositora espírita, cofundadora de la actual y actual directora del CEPE, que es un centro espírita. Centro espírita donde también coordina el área de atención fraterna. Licenciada en Derecho, posgraduada en Lectura, Interpretación y Producción Textual. Es también profesora de lengua portuguesa y directora general de enseñanzas del colegio, no sé si lo voy a pronunciar bien, mejor dilo tú, Nosa, ¿cómo es? Nuestra Señora de la Victoria. Ah, eso, Nuestra Señora de la Victoria de la ciudad Ilhéus, Bahía, Brasil. Bueno, nos tendrás que enseñar a leer, porque algunas veces juntamos los puntos con las comas y decimos todo seguido. Pues muchas gracias a los dos por venir, y sin nada más, sin más preámbulos, vamos a pasarle la palabra y que empiece y que haga esa oración de entrada. Para no perder más tiempo, porque estoy seguro que estáis deseando enseñarnos un montón de cosas. Lindomar e Ileana. Bueno, pues muchas gracias para Lindomar. Ileana. Lindomar, adelante. ¿Quieres hacer la oración? En tiempo. Listo. Pensemos en nuestro Maestro Jesús, que tanto nos envuelve
em tus vibrações de paz, de esperança, de harmonia. Especialmente hoje, desejamos que nosso dia seja bastante produtivo, espiritualmente, hablando, para que podamos experienciar el contacto con la realidad espiritual y la misión de los espíritus que acecharon la propuesta de ayudar a los encarnados a través también de la medicina espiritual. Por tanto, Señor, envuelve nos ofreciendo la condición de comprender las posibilidades divinas de despertar la conciencia humana para la vida inmortal. Sea con nosotros, Señor, hoy y siempre. Así sea. Buenos días. Buenos días a todos. Que Jesús nos auxilie siempre para realizarmos la propuesta de hoy, que tiene como tema operaciones espirituales, experiencias del Dr. Hans a través del medio Lindomar, yo, enfocado al perispíritu, centro de fuerza y lo relacionado en las operaciones espirituales, analogías con André Luiz. Bien. Ayer perguntábamos para Oscar qual a intenção quando sugeriram, invitaram acerca deste tema, sim? Porque poderíamos fazer uma abordagem solamente teórica, como podíamos também tratar da questão oferecendo elementos da prática e também não, realizarmos uma reflexão prática, uma demonstração prática que o Oscar se colocou de imediato como voluntário para ser uma cirurgia espiritual, não? Na tentativa de adquirir mais pelos. Se fosse mais quilos, seria mais fácil. Uma transfusão do médium do paciente. Muito bem. Sem dúvida alguma, o espírito André Luiz é uma grande referência quando nos oferece informações acerca de perispírito, centros de fuerza. Bien. Além de los clássicos, ¿no? Ya discutía en torno de la cuestión, pero de producción espiritual a través de la psicografía, André Luiz es un marco, ¿no? Una gran referencia. Tenemos también una literatura de origen oriental que nos ofrece también bastantes informaciones de la experiencia, de las percepciones de los espiritualistas del Oriente. Cuando pensamos sobre el tema, una cosa nos permitiu evaluar como o espírito André Luiz não é tão conhecido como um realizador de cirurgias espirituais.
ele acaba sendo, por exemplo, mais uma referência teórica da estrutura espiritual humana do que necessariamente uma referência metodológica para os procedimentos espirituais. Em alguns momentos, em contato com o Espírito André Luiz, sempre que possível, aproveitávamos para quitar algumas dúvidas em referência, por exemplo, à concepção teórica em que André Luiz oferecia através de Chico Xavier e que outras escolas, outros pensadores hablavam, por exemplo, em se tratando dos chakras. ¿Sí? E as explicações de André Luiz sempre, para mim, foram muito sensatas. Diria que com a ponderação acadêmica necessária. Por exemplo, André Luiz se refere ao centro genérico. Tem escolas que não se referem ao centro genérico. Genésico. Alguns se referem a um centro de força que chamamos de básico. Outros não se referem. Então, vamos encontrar algumas diferenças nas concepções. E quando perguntamos, por exemplo, para o Espírito André Luiz, sobre básico, sobre numerales, ele nos diz que, mira que coisa interessante, não? A resposta de André Luiz, porque da escola eu participo no mundo espiritual, não consideramos esses 12 chakras como primários, pero secundários. E como eu trato apenas de los primários, eu não os cito. Não lo cito. E esta resposta, para mim, oferece duas perspectivas. Uma, da existência, porque uma das coisas que se discutiam era se existia ou não existia, e a categoria. Portanto, temos chakras primários, secundários. Se quisermos manter as duas categorias, pero sabemos que temos outras referências. Alguns não estão na classificação do secundário, são, digamos, bem menos importantes no que diz respeito a los funcionamentos dos sistemas energéticos e fisiológicos. ¿Sí? Então, já tivemos também algumas oportunidades em que durante os atendimentos de Dr. Hans, com a presença do Espírito André Luiz, ele colaborou em alguns atendimentos com as pessoas. Em minha percepção mediúnica, não identifiquei nenhuma metodologia distinta ou mesmo oposta às realizações que o Dr. Hans realiza. E, em função desse tema, eu estava falando com o Dr. Hans e perguntei algo que, digamos, nunca havia perguntado. Por quê? O Espírito André Luiz nunca havia assumido um trabalho em uma condição de médico para ajudar os encarnados. Dr. Hans me respondeu
algumas coisas muito interessantes. Primeira, o perfil de André Luiz é muito mais de investigador, cientista, do que de atendente. Segundo, em função da fama, do sucesso, que é sucesso aqui é outra coisa. Dele êxito que adquiriu como escritor, todas as vezes que tentou auxiliar de alguma maneira, tanto encontrava dificuldades nos métodos, em relação a crer ou não que seria ele André Luiz, como também uma resistência muito grande das pessoas cercanas aos médicos, nos próprios centros espíritas, crendo que não podia ser. ¿Vale? Bem, e então, sin embargo, uma outra vez tenha realizado algum procedimento, isso também não lhe agradou, esta dificuldade. E então, acabou por se dedicar mais a outras realizações do que necessariamente esta interface entre os desencarnados e os encarnados, especialmente no que diz respeito à questão das operações espirituais. ¿Vale? Muito bem. Feito esta introdução, e considerando que aqui temos, creio que a maior parte das pessoas são trabalhadores espíritas que já podem ter alguma experiência mediúnica e também estudos sobre a questão. Então, na primeira parte, vamos simplesmente recordar para os outros os fundamentos do perispírito, centro de forças, para poder, sem muitas explicações, só recordar e para podermos discutir de maneira mais demorada a questão das cirurgias. Então, vamos. Bem, perispírito é igual a corpo espiritual. Peri é um prefixo que significa em torno de, portanto, o perispírito é um revestimento energético do espírito, também chamado por alguns clássicos do espiritismo como arquivo do espírito, onde todas nossas informações, todas as nossas vivências são acumuladas. Quando cambiamos de mundo, constituímos nosso perispírito com a matéria própria daquele mundo. ¿Sí? Portanto, o perispírito também é renovável. Muito bem. Allan Kardec se refere de maneira genérica com o término perispírito, porque incluso declara que já se havia estudos sobre a questão, especialmente por la filosofia oriental. Então, que não dedicaria muito tempo para isso, sim? Então, para recordar, nosso perispírito tem 7 dimensões, ¿vale? E vale considerar também que nossas referências são sem qualquer perspectiva numerológica, sem nenhuma perspectiva numerológica. Temos uma semana com 7 dias, ¿vale? Então vamos encontrar uma série de referências que nos dão atenção para 7. Uma vez, em um texto, reflexionando, André Luiz estava presente e perguntei para ele: bem, se nosso planeta é de provas e expiações, e declara que temos 7 faixas evolutivas presentes no planeta, seria então de 0 a 6, de 1 a 7,
¿Por qué tenemos lugares con un avance tecnológico e intelectual significativo? Y tenemos aún en la Tierra lugares que viven de manera bastante primitiva, ¿sí? Tribus, todas las prácticas culturales, las supersticiones y todo. El espíritu de Luis dijo, no, en planeta Tierra tenemos -3, -2, -1, 0, 1, 2. Sí, encontramos personas que podem, como diria esquartejar, picar uma criancinha esconinho. Descuartizar. E algumas pessoas que fazendo isto ainda comem. Aún comem. E quando eu estava fazendo minha investigação de maestria, perto de minha cidade, cerca, tuvimos com uma ocorrência em que uma pessoa, o homem, peleja com outro, peleou, mata o outro, matou com pedaço de pau e facão e na cabeça, e abriu a cabeça da pessoa com aquele golpe. E quando disse isto, parte do cérebro saiu. Então ele se sentou no chão com uma garrafa de álcool, cachaça, de aguardente, e então começou a beber o aguardente e picou os tapas. Era pedaços do cérebro. Vale? Bem, quando tuve conhecimento disso, perguntei, nem um pouco de sal? e quase conseguia entrevistar esse homem. Porque algumas coisas chamam muita atenção. Em la reportagem, em periódico, quando perguntaram para ele, por que isto? És um requinte, é malo e estava com muita rabia e tal. Porque em algumas civilizações isto é compreensível de outra maneira, se interpreta de outra maneira, não? A experiência do canibalismo, por exemplo, seria uma maneira de adquirir a força, a inteligência, a sabedoria, das estratégias e tal do outro. Não era o caso. E a declaração da pessoa foi: bem, eu estava ali bebendo, quando mirei, me deu muita vontade de descobrir que gosto tinha, qual é o sabor. Entraram dando de saber que sabor tinha. Sim. Então provou, já que em alguns lugares o cérebro de boi, ou de outros bichos, se come, não? De outros animais, se comem, não? Então ele não desejou experimentar. Quando pensamos fora da situação, nos cria asco, não? Então me perguntava como este homem sentia de maneira tão natural. Não havia uma maldade em sua expressão. Sim? Problema psicológico, pode ser, não? Que perde a possibilidade de viver uma emoção, que ele cria uma aceitação ou um rechaço, mas não, só me deu a vontade de provar. ¿Vale? Então, temos pessoas em nosso planeta de níveis muito distintos. Alguns que se encontram na barbárie e outros que realizam
cosas muy especiales. Mahatma Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier, Francisco de Assis y tantos otros que contribuyeron de manera muy significativa para nuestra vida, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos a revisar. Bien, una de las primeras estructuras, pensando en el sentido físico y espiritual, tenemos el cuerpo somático, es el cuerpo físico. Después tenemos el cuerpo etérico. Tiene una estructura extremadamente tenue e invisible porque es diáfana, de naturaleza electromagnética densa, pero con una longitud de onda superior a la de la luz ultravioleta, razón por la cual es fácilmente disociado por esta cuando es dudado del cuerpo físico, materia quintesenciada, tangenciando la inmaterialidad. Tiene la función de establecer la salud automáticamente sin la interferencia de la conciencia. Promueve así las cicatrizaciones de heridas, la cura de enfermedades localizadas. Esta es una información muy preciosa, a depender de la enfermedad de la persona, ¿vale? Donde, por ejemplo, el agente de cura, el curador, el medium, el magnetizador, el basista, pueda actuar de manera más eficiente, ¿no? Aunque parezca fantasma, el cuerpo etérico no es espiritual, sí disuelve con la muerte al cabo de algunas horas. Bien, existen algunas teorías que defienden que no tienen como perceber el espíritu, solo el cuerpo etérico, en cuanto, aunque esté, digamos, en los cementerios. Ainda que esteja no cemitério. No hay como perceber los espíritus, solo el cuerpo etérico. En el cementerio no se puede percibir los espíritus, sino solo el cuerpo etérico antes de disolverse. Sí, vale. Por eso se le llama fantasma. Sí, vale. Cuerpo astral. Bien, es el revestimiento espiritual más próximo de la materia, por eso fácilmente puede ser visto por los clarividentes. No tiene la misma densidad de todas las criaturas humanas, en función de la conducta, de los pensamientos, de las emociones, de la vibración de cada persona, ¿vale? Y ahí tenemos el cuerpo mental, que se subdivide en mental inferior y mental superior, con funciones bien específicas. Por ejemplo, si una persona busca un mantenimiento espiritual y ela se encontra con dificultades, por ejemplo, para estudiar determinados temas en función de una prueba que vaya a hacer para un empleo, una actividad profesional, un curso y tal. Depende de la dificultad de la persona, vamos a trabajar específicamente mentalizando este cuerpo para que le ofrezca el dinamismo necesario para las adquisiciones teóricas o prácticas. Por ejemplo, el mental inferior es o mental concreto, que es una parte del cuerpo mental que se divide por una mejor comprensión. Es responsable de las percepciones simples y muy objetivas, como por ejemplo, las de objetos materiales, personas, casas, vehículos, etc. La dimensión práctica de la vida. Y el mental superior trata de el abstracto, ¿sí? O mental abstracto. O sea, los conceptos, las teorías, las ideas, o aún cuerpo causal, también llamado el cuerpo causal, que es la otra parte del cuerpo mental. Elabora y estructura princípios e ideias abstractas, buscando sínteses e conclusões que, a su vez, são generadoras de novas ideias e, assim, ad infinito, processo responsável por el avance científico e tecnológico, además de toda a fundamentação filosófica. Muito bem. Se a pessoa apresenta dificuldade em adquirir novos conhecimentos em função da abstração, é, por exemplo, nesse corpo que vamos atuar para estimular, não?
desarrollo de las posibilidades. Búdico o búdico, que es, en la acepción etimológica del término, el perispíritu del espíritu, pues constituye la primera estructura vibratoria que envuelve al espíritu, manifestándolo de modo activo. Es atemporal. Función: consciência sintetizadora, foco de la individualidad del espíritu manifestado, principio de la fuerza creadora. Irradia el pensamiento creador, el verbo, el alma espiritual intuitiva y moral. Bien. Dentro vamos dizer assim, de uma precisão da linguagem, o que chamamos de maneira genérica como perispírito, em torno do espírito, estaria o corpo búdico ou búdico, que é a primeira, digamos, estrutura energética em torno do espírito, ¿vale? Os outros são as graduações. E então, chegamos ao átmico, ou espírito essência, espírito puro, yo cósmico. Es el onipresente absoluto, manifestado y manifestando cada individuo. Somos idénticos a Dios por el ser, esencia, pero diferentes de Él por Él existir. Dios no existe, Dios es. Dios, ¿sí? Es porque a traductora estaba dormida. Dios no existe. Dios es eternamente presente. Función: princípio fundamental que coordina todo el agregado celular físico, los cuerpos intermediarios espirituales y su conexión con el plano divino. Irradia el principio divino del pensamiento puro. Muy bien. Como podem ver, estas estruturas traria muitas possibilidades de explicações, só que, não, dentro de nosso acordo firmado, nós é uma recordação e seguimos, ¿vale? É um repasso de los chakras. E aqui, as contribuições de André Luiz. Tem uma importância fundamental. Se ele médium, agente curador, magnetizador, psicólogo, qualquer pessoa que se dedique à saúde integral, se conhece as funções de cada centro de fuerza, conseguirá actuar de maneira muito mais precisa e eficiente. Então, também tampouco vou fazer explicações. Vamos recordar para chegarmos na parte, não? Chakra coronário. André Luiz, entre la terra e el cielo. Oscar, conhece esse nome? Sim, vale. Muito bem. Também chamado loto de mil pétalos, por ser ele mais significativo em razão de seu acto potencial de radiações, puesto que em ele se asienta a conexão com a mente e fulgurante sede da consciência. Recibe em ser, em primeiro lugar, os estímulos do espírito, comandando os demais, aunque vibra com eles em justo regime de interdependência. De ele emanam as energias de sustentação do sistema nervioso e suas subdivisões, sendo ele responsável por la alimentação das células do pensamento e ele provedor de todos os recursos eletromagnéticos indispensáveis para a estabilidade orgânica. É o assimilador de las energias solares e de los raios de la espiritualidade superior capazes de favorecer a sublimação do alma. Muitas coisas que nos permitiria pensar. Por exemplo, células do pensamento. E pensamento tem células. ¿Vale? Eis assim que rige a atividade funcional dos órgãos relacionados por la fisiologia terrena. Se situa na região central do cérebro, sede da mente, centro que assimila os estímulos do plano superior e orienta a forma, o movimento, a estabilidade
el metabolismo orgánico y la vida consciencial de la alma encarnada y desencarnada, en las fajas del aprendizaje que le corresponde en el abrigo planetario. Y otro libro de André Luiz, Evolución dos Mundos. Muy bien. Só para ir provocando um pouquinho e despertando o interesse por mais estudo de maneira específica. Se este centro de força, vale, é responsável por el movimento e a estabilidade, e a pessoa está mareando, vale? Tiene mareos. Isto. Labirintite, que também chama assim? Labirintitis. E busca um aprendimento onde devemos trabalhar. Muito bem? Então, se não sabemos com a especificidade, vamos continuar oferecendo, digamos assim, medicina genérica, com a atuação dos espíritos de maneira precisa, só que sem nossa compreensão e actuação precisa para também utilizarmos no processo, vale? Frontal. Entre a terra e o céu. Contigo, ao centro coronário, ordena as percepções de variada espécie que, em la vestimenta carnal, constitui a visão, a audição, o tacto e a vasta rede de processos de la inteligência que guardam relação com a palavra, a cultura, o arte, o saber. Es en él que poseemos el comando sobre el núcleo endócrino referente a los poderes psíquicos. Contar. Mira cuántas cosas, às vezes, o que hablamos ou pensamos é que el frontal é responsável por la clarividencia. Tiene una relación muy importante. Entonces, el libro Evolución dos Mundos, de entre estos centros secundarios entrelazados en el psicosoma y, consecuentemente, en el cuerpo físico por redes plexiformes, destacamos el centro cerebral contiguo al coronario, con influencia decisiva sobre los demás. Gobierna la corteza encefálica y en la sustentación de los sentidos. Marca las actividades de las glándulas endócrinas y administra el sistema nervioso, con toda su organización, coordinación, actividad y mecanismo desde las neuronas sensitivas hasta las células efectoras. Bien. Muy bien. Uma pessoa está com muita dificuldade de atenção e de concentração. Pode trabalhar. A pessoa se queda muito com dor de cabeça. Pode trabalhar. Vale? Muito bem. Seguindo. Laríngeo. Entre a terra e o céu. Preside os fenômenos vocais, inclusive as atividades do timo, de la tireoides, de las paratireoides. Uma vez uma pessoa, duas ocorrências. Uma pessoa era cantante e desejava melhorar a voz. Então se liga para o Dr. Hans e ele disse: me gostaria muito melhorar minha voz, porque eu canto para auxiliar as vibrações do centro espírita. E minha voz não ajuda muito. Bem, Dr. Hans le dijo. Muito bem, vou realizar algumas operações com tu centro de força chakra laríngeo para equilibrar as emoções. E a pessoa melhorou sua qualidade de cantante. Vale? Eu estou quase também solicitando algo cantando
obsessor, ¿sí? Los espíritus obsesores no se quedan cuando inicia cantando, ¿no? Cantando. Cuando empieza a cantar. E mira, uma outra coisa, inclusive das atividades do timo. O timo tem grande responsabilidade na produção de anticorpos. Se a pessoa está, por exemplo, muito enferma, ou com muita frequência se queda enferma, está recebendo um tratamento espiritual, dos centros de força que devem ser trabalhados é esse, para que estabilize sua função. Às vezes em seminários, cursos e tal, quando perguntamos sem apresentar a fundamentação, o timo está relacionado com o centro de força. Como ele se queda por aqui, muitas pessoas vêm logo com gástrico e não com laringe. Então, é importante sabermos essas coisas. O laríngeo controla notoriamente a respiração e a fonação. ¿Vale? Bem, então, se a pessoa está com muita tensão em seu diafragma, também devo trabalhar o laríngeo. Muy bien. Seguimos. Chakra del corazón. Sustenta los servicios de la emoción y del equilibrio general y dirige la emotividad y la circulación de las fuerzas de base. Muy bien. El chakra del corazón, el centro de fuerza, tiene una función de equilibrio, porque ele realiza o câmbio das energias mais densas, produzidas ou absorvidas, pelos considerados centros de forças inferiores, sim? Esplênico, solar, o gástrico e o renérgico. E tanto é mano duplo, não? Dois sentidos. De baixo para cima e de cima para baixo, as energias que recebemos, que são captadas por nosso coronário, frontal, laríngeo, elas também são aqui estabilizadas e filtradas para que pueda seguir cumprindo sua função harmonizadora pelos outros centros de força. Esplênico. En el cuerpo denso está localizado en el vaso. Regula la distribución de la circulación adecuada de los recursos vitales en todas las casillas del vehículo de que nos servimos. Determina todas las actividades en que se expresa el sistema hemático dentro de las variaciones de medio y volumen sanguíneo. Una persona está, por ejemplo, con incômodo, dolor nas pernas, devido a problemas na circulação sanguínea. Então, devemos trabalhar o centro de força esplênico, que é responsável por a circulação. Não quer dizer que não devamos fazer nada nas pernas, só que devemos trabalhar também o centro responsável por a realização, não, digamos assim, da atividade, não, de maneira mais ampla. Del plexo solar, não? Umbilical ou plexo solar. Identificamos o centro gástrico, que se responsabiliza por la penetração do alimento e fluidos em nossa organização. Se responsabiliza por la digestão e absorção dos alimentos densos ou menos densos que, de qualquer modo, representam concentrados fluídicos que nos penetram na organização. Lembra que as pessoas muito intensas emocionalmente, não? Coléricas, bélicas, não? Em las situações, sentem logo esse centro de força. Alguns incluso têm de imediato uma desorganização intestinal.
¿sí? Com evacuação imediata. Outros podem, por exemplo, generar um estado que, combinado com uma alimentação, tenha uma infecção intestinal, por exemplo. Algumas pessoas de imediato. E uma sente o dolor de imediato, quando tem um confronto, algo que lhe irrita muito. Bem, se eu não tenho que evitar que meu sistema energético funcione dessa maneira, porque é a função dele, sinalizar as coisas, que tipo de alimento estou ingerindo, devo me melhorar. Só que tem uma questão muito interessante. Quando estamos mais grosseiros, mais densos, costumamos dizer em Brasil que podemos comer uma sopa de pedra que não tem problema. Tem pessoas incluso, há pessoas incluso que comem comida estragada, estropiada, e dizem que nada me hace mal, vale? Muito bem. Essa pessoa está dizendo, eu sou tão grosseiro que nem isso estragado me perturba. Isso, estropiado, vale? À medida que vamos evolucionando, que vamos nos tornando pessoas mais sensíveis, coisas que aí antes não nos afetavam, passam a nos afetar. Às vezes concluímos de maneira equivocada. Eu estou ficando muito mole, muito blandino, muito sensível. Isso, muito sensível. Qualquer coisa já está me afetando. Bem, a luz espiritual é isso. Muito bem. Sua sensibilidade está aumentando. Por isso que o corpo está sinalizando para ti. Mira, isto não te cai bem. Vale? O raciocínio espiritual é outro. É diferente. Sim? Muito bem. Quantas coisas entre a terra e o céu, não? O centro genérico em que se localiza o santuário do sexo como templo modelador de formas e estímulos. Guia o modelagem de novas formas entre os homens e o estabelecimento de estímulos criadores com vistas ao trabalho e a associação e a realização entre as almas. Muito bem. Uma vez realizei um seminário e uma pessoa me perguntou: bem, então, se uma pessoa está com algum problema de potência sexual, não, de libido, necessitamos tão só trabalhar o centro genérico? Não. Por quê? Porque todas as energias, elas são percebidas por nosso coronário e nosso frontal, vale? Já tivemos a experiência em que a pessoa se encontrava com essa dificuldade. E então, havia em seu meridiano central bloqueios resultantes de processos obsessivos, bloqueios energéticos, em que impedia que os impulsos mentais chegassem ao genérico para estimulá-lo. Então, a pessoa tinha excitação mental, só que não tinha uma reação física. Ou seja, tinha desejo, só que não disposição física. Vale? Se é isso que me compreende. Então, dentro desta relação entre o sistema energético, há uma necessidade de trabalhar não só a recepção primária, como o canal do fluxo energético, quanto o próprio centro de força responsável pelo, digamos assim, despertamento da funcionalidade fisiológica. Muito bem. Avançando. Tratamento espiritual. O conjunto de processos, aqui já é o Dr. Hans que nos oferece definições, vale? Já estamos agora na situação prática, vale? Tratamento espiritual. O conjunto de processos, técnicas e procedimentos que se realizam
em cooperação com os colaboradores encarnados que, conscientes ou inconscientes de ser em condições, se em condições, pode oferecer elemento médio ectoplasma para a realização da finalidade de generar o alívio ou a cura da enfermidade ou de síntoma, actuando em la causa, seja esta inteligente, espírito, ou originada por ele. E todas as vezes que pensamos em tratamentos espirituais, não devemos nos quedar prisioneiros da concepção materialista, ou seja, a doença, o corpo, a enfermidade, o corpo que é a causa. Não, ¿vale? O homem é seu centro de força, o homem energético, ¿vale? Então, essas duas representações para pensarmos em la expansão áurica e também nos corpos e também os centros primários. O Dr. Hans nos chama a atenção de algo. É nosso dever cuidar do corpo e cuidar do espírito. Se não conseguimos cuidar de nós outros, como podemos querer cuidar de los outros? Isto é algo que nos chama muita atenção, não? Devemos, naturalmente, não preocupar, nos ocuparmos com a nossa saúde também. Bem, temos os tratamentos energéticos, os magnéticos, através da utilização consciente e predominante das energias da natureza, dos homens e das fontes espirituais, que seja a natureza, e pensando em termos dos reinos, não? Mineral, vegetal, animal, tudo que genera energia e que pode de alguma maneira contribuir, vale? Então temos os passes, com suas técnicas e suas intencionalidades, calmantes e excitantes, dispersivos ou condensativos ou de reposição. E então temos as técnicas longitudinal, transversal, perpendicular, circular, rotativo, imposição de manos, sopros calientes e frios, autopasse. Às vezes algumas pessoas, quer em função dos hábitos, seja em função dos hábitos, seja em função da disposição física de fazer, preferem às vezes a imposição de manos porque declaram ser mais cômodo. A depender da necessidade da pessoa, a utilização da imposição de manos funciona só como na donação de fluidos. A operacionalização se queda por conta dos espíritos. Bem, se podemos saber as técnicas, aplicá-las bem, portanto, deixaríamos de ser só donadores e passaríamos a ser também operadores dos fluidos. Vale? Tratamentos energéticos, magnéticos, continuação. E aí temos a fluidoterapia, que tem a função de realizar uma terapia com fluidos e com a especificidade de realizar uma desintoxicação energética que trata de correções fluídicas, de parasitoses espirituais, de proyecciones espirituales de desafectos, encarnados ou não. ¿Vale? Quando estamos com muita rabia de uma pessoa, com celos, com celos, com inveja, envidia, projetamos energias com nossa frequência vibratória, nossa rabia, habituações energéticas nocivas de ambientes e seres. Tem algumas pessoas que ainda não conseguiu realizar a educação fluídica. E incluso pode ter 20 e 30 anos de prática mediúnica, vale? Porque está na prática, só que não realizou aún as aquisições espirituais que chamamos de educação fluídica. E quando chega em sítios específicos de determinados ambientes, costumam passar mal. Suelen passar mal. Suelen. Porque não conseguem estabelecer uma condição de distinção em relação ao padrão dos ambientes. Sim? E outras pessoas com um comportamento que
espiritualmente é juzgado como infantil, espiritualmente falando, chega em os ambientes e se quedam a querer sentir o que está por ali. Quando isso ocorre, entramos na frequência vibratória, estabelecemos lá interconexão, e quando isso se efetiva, essa interconexão, há uma troca, intercâmbio. Se há uma predominância das energias dos ambientes em relação às energias personais, o que vai predominar? As energias do ambiente. Então, nos quedamos mal. Sim? Pero também tem uma carga muito grande de natureza subjetiva. E quando, mesmo que não esteja daquela maneira, esteja assim, cremos que assim será. Então, generamos um mal-estar que só existe em nós outros. ¿Vale? Por exemplo, visitar um funeral. ¿Vale? As pessoas que têm uma concepção negativa em relação à morte podem crer que os ambientes de funeral são sempre muito carregados. Tem ambientes que são melhores que nossas casas. Porque em nossas casas estamos peleando, discutindo e tal, insatisfeitos. E ali a pessoa que desencarnou está muito bem. Os familiares têm uma concepção espiritual boa e estão ali em gratidão pela vivência que viram com gratitude, não? Com o desencarnado. Então, só que a pessoa, Deus meu, Madre minha, eu tenho que ir. Eu não gosto, não me gusta. É sempre muito pesado. Esta é a sua concepção. E então, os espíritos sempre nos sugerem. Avalia se não estou, que acaba sendo pesado em tudo que fazem. Evaluar se não estou. Que acaba sendo pesado em tudo que fazem. Porque as pessoas podem ser leves, mesmo estando acima do peso. Por encima del peso. Muito bem, compreenderam tudo. Tratamentos energéticos. Aí temos, sim. Vale. Continuando, tá? Fluidoterapia, desintoxicação energética, trata de correspondentes energéticos de vícios de qualquer natureza, material ou moral, desestruturação de padrões mentais comprometedores. E aí então nos oferece a harmonização do sistema energético de los meridianos, nadas e centros de força. Os meridianos são os de fluxo maior, os nadas são de fluxo menor e os centros de forças que são os catalisadores de recepção e de expulsão dos fluidos, utilizando a possibilidade de desdobramento ou não. Muito bem. Aqui, Dr. Ramos me chama a atenção que estas atividades podem ser realizadas pela pessoa em vigília ou a pessoa em desdobramento, seja através do sonho natural em sua casa, seja em um procedimento realizado durante o tratamento espiritual, em que a pessoa sonha, tá? Como resultado do tratamento. Às vezes, os espíritos incluso utilizam, e vamos ver, a hipnose suave para que a pessoa durma. E então vivemos duas situações muito interessantes. Tem pessoas que há pessoas que ligam em centros espíritas e imediatamente sonham. Ligam, sentam na silla e eu não compreendo. Eu em casa tenho insônia, não durmo. Ligo aqui
y es una tranquilidad. Muy bien. La ambiente energética es buena, ¿vale? Un relajamiento que la persona... Relajación, que por veces la persona no está habituada. Y para dormir nos tenemos que relajar. Y tiene personas que hacen algo que no es nunca recomendado, ¿no? Deja para pensar sobre los problemas cuando se acostan. Entonces prepara todo, la cuenta para pagar, la persona que me diga aquilo y tal, meu chefe no trabalho, no vai dormir. En la hora de, por eso la recomendación de la oración antes de dormir, como una manera de nos higienizar, nos relajar, higienizar, relajar nuestra mente, focar en las cuestiones espirituales, facilitando nuestro desdobramiento para la vida espiritual. Muy bien. Algunas técnicas, entre otras tantas, que también son utilizadas en el mundo y que a veces no se da el crédito necesario porque acredita que no tiene fundamentación científica suficiente. ¿Sí? Osteopatía, por ejemplo. Técnica de presión y manipulación de las articulaciones y estructura fisiológica con la función de eliminar la tensión y facilitar el flujo de los cuerpos. Esta, de los cuerpos y tal, es una relectura de la propia definición, porque el fundador, Steve, norteamericano, él no se refiere a los cuerpos, es el cuerpo físico, ¿vale? Bien, cuando ampliamos la comprensión, percebemos que hay mucho. Às vezes as pessoas declaram, por exemplo, assim, eu estava com ele dolor em las articulações e tal. Vai para o atendimento e o Dr. Hans, por exemplo, vai e toca na pessoa com uma pressão dentro da necessidade, nas articulações e as pessoas saem. Que maravilha! Não creem? Eu estava assim, quando saí estava perfeita. Sem dolor alguma, sim, porque utilizou a técnica correta da necessidade da pessoa. Você está com tensões que bloqueiam o fluxo tanto da circulação quanto das energias nessa relação, assim também como ele desgaste que ocorre tanto en los tejidos, los músculos, en las articulaciones, tejidos. Y las articulaciones, entonces el dolor, como el Dr. Hans normalmente dice, funciona como un despertador. Acorda, despierta. ¿No? Hay algo que no está bien, que necesita de un desbloqueo. Bien. Si una presión solo física ya puede ayudar, imagínense la persona que utiliza la técnica a presentar un volumen fluídico, una disposición dispersiva. O que vai ocorrer? Estaremos actuando em todos os corpos da pessoa. Então a pessoa não sai só sem dolor, sai voltando. Que sentimento, que maravilha, sim? A compressura, não a compultura. Não é contraindicação, não. Mas o Dr. Hans se refere à compressura, técnica digital que utiliza a referência dos pontos de acupuntura. Então temos que saber os pontos e vamos utilizar com nossas mãos, digital, portanto, com nossos dedos, fazendo, por exemplo, as pressões e as vibrações, os câmbios energéticos dentro dos pontos já oferecidos por a medicina chinesa. China. Água fluidificada, genérica e específica. Esta água, que
que me serviram agora, com muita gentileza, ela estava fluidificada genericamente para todos nós outros, sim? A hora que deixo aqui, se eu tenho alguma necessidade específica, a espiritualidade pode colocar as substâncias específicas para as minhas necessidades, incluso assim espero. Então, uma dica, não? Uma solicitude. E, muito bem, mira uma coisa, o Espírito indica, vai beber por dia 4 medidas de 50 ml por 10 dias. Aqui sua água fluidificada, vale? Muito bem. E algumas pessoas pensam, bem, se é remédio espiritual, é bueno, por que tenho que tomar só 50 ml 3 vezes por dia? Vou tomar logo a botija, todo litro, todo. E então não compreendem porque algo saiu do controle. Sim. Algo se ha salido do controle. Sim. É um remédio, não? Se houve uma indicação, uma indicação de uma medida, é porque está adequado dentro daquela medida. Muito bem. Então, um amigo uma vez, ele me contou que recebeu uma indicação de beber um té dentro de determinada medida, porque estava com um processo alérgico. Bem, ainda realizei uma oração e pedi para que os espíritos fluidificassem para que ficasse mais forte e tomei o litro todo. A pele estourou toda. Porque aí vai e pergunta para o espírito, para o Dr. Hans incluso. Dr. Hans, não compreendi, foi tomar um té e empeorei, e o Dr. Hans perguntou, qual a quantidade, a posologia que havia sido indicada para mim. Bem, cumpriu a indicação, mais ou menos. Existe. Então, como não obedeceu a indicação, ao contrário de controlar e regredir, estimulou a manifestação do organismo, incluso por la fluidificação, e realizou uma otimização para que o perispírito expulsasse através da filtragem do corpo físico os resíduos energéticos que traía em seu perispírito. Vale? Então, Dr. Henk conclui. Aunque trata as questões espirituais como se fosse uma broma. É sério? Crê que porque era um té, não é um remédio? Muito bem. E ele toque terapêutico de natureza somatopsíquica. O que é isso? O que é isso? Determinados movimentos de toque com a vibração energética e o volume fluídico vai cumprir semelhante a ele passe, só que com um dispositivo a mais, sim? Que é de estimular da dimensão somática do corpo físico para a dimensão psíquica, porque temos as duas dimensões e vamos ver um pouquinho. Temos o psicossomático e temos o somatopsíquico, vale? Quando hacemos esta estimulação de vida, nós nos permitimos, portanto, actuar de maneira que podamos, tanto do sentido material para o espiritual, quanto do sentido espiritual para o sentido material. O espírito Leon Denis,
Nos dije que nuestro cuerpo físico ofrece las sensaciones, el espíritu das impresiones. Por tanto, las sensaciones pueden ser cambiadas para las impresiones, cuando las impresiones pueden ser cambiadas para las sensaciones. Estamos, por ejemplo, muy tensos y entonces sentimos una presencia espiritual positiva. Esta impresión va nos envolviendo y entonces después declaramos: estoy muy relajado. La impresión generó la sensación. Estamos muy nerviosos y una persona comienza a nos tocar, ¿tá? Con suavidad, suavidad y comprenda con la intensidad necesaria. Y entonces la persona declara, daí no tempo, ¿no? Diga, estoy sintiendo paz. Mira, de la impresión para la impresión de serenidad y de paz. No más. Los tratamientos mediúnicos intelecto-físio-afectivos que tienen las dimensiones, ¿vale? Y vamos a tratar específicamente, ahora, no entrar en las otras posibilidades, da cirugía espiritual. ¿Qué es? Y esa es una definición también de Dr. Hans. Es un procedimiento técnico-científico com a utilização não só de recursos tecnológicos idênticos a los já existentes na Terra, sino também de outras tecnologias aún não materializadas por la ciência humana, pero em plena utilização por la ciência médica e espiritual. Además, se encontra com a utilização cautelosa de alguns instrumentos aparatos que estão em fase experimental, com o qual buscamos dominar essas novas tecnologias espirituais provenientes de dimensões espirituais superiores a la nuestra e imediatamente superior a la vuestra. Por lo tanto, é uma intervenção quirúrgica com possibilidades de actuação integral, ou seja, em el perispírito, que é a matriz móvel, modelo organizador biológico, e em el cuerpo físico. Muito bem. Mira la complejidade. Muitos, incluso os espíritas, sin embargo, leiam, estudem, aunque quando se referem às questões de realização espirituais, aún se quedam pensando como se fora mágica. Mágica. Porque creem que as coisas podem ser hechas de improvisação. Sabemos que os espíritos podem pensar e realizar, só que parece que nos falta a compreensão específica do limite desta possibilidade. Sim? E quando se trata de estrutura, digamos, permanente, para não dizer material e não confundir com as coisas da Terra, uma estrutura permanente no mundo espiritual, há a necessidade da operacionalização dos especialistas, os engenheiros, os arquitetos, os construtores da tecnologia, os inventores. E observa que o Dr. Hans chama atenção para a relação com as dimensões espirituais. Também estão não só apreendendo a utilização de algumas coisas que são em fase experimental, mesmo no plano espiritual imediatamente próximo a nós outros, porque da mesma maneira como ocorre na Terra, entre um país e outro, em uma época e outra, sim, porque a evolução está presente em todas as dimensões espirituais. Então, este intercâmbio é também presente nos mundos, não? Nas dimensões espirituais. Muito bem. Então, a actuação integral no perispírito, a matriz e o corpo físico. Bem. Cirurgia espiritual, como ocorre? Processos psicossomáticos para a cura, processos somatopsíquicos. Ele chama a atenção dos processos psicossomáticos para a cura em função de que normalmente, até pouco tempo,
solo se refería predominantemente a los procesos psicosomáticos para la enfermedad. ¿Sí? Esta es una enfermedad psicosomática. Esta es una enfermedad psicosomática. Sí, vale. Si tiene la enfermedad, también tenemos la posibilidad de la cura. ¿Sí? Desagregación molecular y psicomolecular. En este caso, pueden los espíritus actuar de manera que movilicen las moléculas y las psimoléculas y compreendo as psimoléculas. Compreendo. A molécula normalmente se referindo ao corpo físico. E a psicomolécula se referindo ao perispírito. Vale? Algumas pessoas realizam, por exemplo, uma cirurgia, e depois aquele problema vuelve. Por quê? Porque o procedimento não foi suficiente para alterar, cambiar as estruturas mentais e incluso alterar por repercussão no perispírito. Como a pessoa continua com os mesmos padrões, continua com o mesmo comportamento, aciona novamente o perispírito e então vai aparecer em seu corpo físico novamente. Temos o aporte, a cirurgia simpatética, que é quando acontece a transferência, o câmbio do material, não seria nem material quirúrgico, mas o resíduo da cirurgia, sim, para o médium, e o médium expulsa por las vias superiores ou pelas vias inferiores. Vale? Alguns colocam através de vômitos. E se o material foi rematerializado na mesma dimensão, se percebe os pedaços de pele, o pus, o sangue, a sangre, tudo que foi retirado do processo cirúrgico. Não é uma coisa muito interessante de falar antes de comer, não? E a transmutação, não? Quando há uma alteração das combinações genéticas e perispirituais. E o procedimento invasivo. Algumas cirurgias espirituais utilizam instrumentos materiais. Esses são os chamados invasivos. Sim? Há muita discussão em Brasília e no mundo sobre a necessidade ou não de se utilizar, por exemplo, o bisturi, a tesoura, uma coche, tijeras e tal. Bem, enquanto um fenômeno nos parece muito interessante, não? Curioso, mas eu nunca me dispus a esta vivência. Por exemplo, eu creio que realizar uma cirurgia sem instrumentos materiais é muito mais fenômeno do que utilizar uma cuchilha, um cuchillo, cortar e tirar um caroço da pessoa. Um caroço. E quitar um caroço, um tumor, um quisto, um nódulo, vale, um nódulo, isto. Creio que sim. Ver, e já tive a oportunidade de ver, é algo incluso de muita coragem para a pessoa que se permite, não? Para o paciente. Viu, Oscar, daqui a pouco. Muito bem. Dr. Hans nos dice, para que realicemos as operações espirituais, primeiro se deve observar se a real necessidade da pessoa. Porque existem pessoas que tudo querem cirurgia. Olhamos tudo de cirurgia. Quando existe procedimento de não? Se pode entender as operações espirituais de duas maneiras generais. Qualquer procedimento que exija operacionalidade é, portanto, uma operação. E as cirurgias propriamente ditas. As cirurgias podem ser efetivas em la mente, em suas estruturas, da mesma maneira que fisicamente os neurocientistas realizam. Sim? Porque esse é um elemento novo, não?
A depender da pessoa que vamos falar sobre isso, ela pode ter, mas como pode? Alguns creem ainda que mente seja algo completamente abstrato, não? En el perispírito, em los diversos cuerpos, que já apresentamos aqui, en el cuerpo físico. E também pode ser misto, mente perispírito, perispírito cuerpo físico mente, cuerpo físico perispírito. A depender da condição da pessoa e do nível de materialização da enfermidade, pode tomar, digamos assim, indica a necessidade do sentido. Vale? Um exemplo. Uma pessoa está com muita dor em função de gases, sim? E vai para o tratamento espiritual. A depender do ponto que esteja os gases, isso define, por exemplo, por onde se vai estimular para a saída. Se está mais para cá, através de um arroto, erupto. Se mais para lá, como flatulência. Mais bonito, não? Então, Helena, tudo bem? Helena é meu termômetro. Quando abro qualquer coisa, ela faz. Recorda Jesus. Muito bem. Muito bem. Até Jesus sorriu agora. Psicossomática. Mente, perispírito e perispírito, corpo físico. Portanto, da dimensão mais espiritual para mais material. Somos psíquico de nossa dimensão para a dimensão espiritual. Então, corpo físico, mente, corpo físico, perispírito, corpo físico, perispírito, mente. Às vezes, Dr. Hans realiza a cirurgia en el perispírito, en la mente y declara para la persona. Puede ir y hacer el procedimiento con el médico de la Tierra. En esos casos, entonces declara para la persona, hay una necesidad evolutiva de pasar por el procedimiento material. Estoy quitando la parte perispiritual y mental para que não tenha muitas dificuldades durante o processo. E a pessoa vai, realiza o procedimento e não tem dificuldades de cicatrização, não tem infecção. Sim? Algumas pessoas declaram que não sentiu dor alguma. Nenhuma. Quando é um procedimento que é o padrão, sentir muito dor. Sim? Muito bem. Procedimentos para as cirurgias espirituais. Então, pensando no momento específico para a cirurgia, sim? Há um momento de asepsia fluídica e espiritual, em que aqui as energias assimiladas e correcionadas são, portanto, quitadas, larvas que a pessoa pode construir e criar uma ambiência em função de seus pensamentos, suas emoções, suas relações com dificuldades, e, portanto, também criações mentais. E se há processos obsessivos, são quitados antes os processos para que não tenha maiores dificuldades, não há interferências. Acontece um envolvimento com fluidos específicos e anestesiantes na persona, enquanto está aguardando, mientras espera. Ocorre uma estabilização dos padrões mentais, se é necessário, porque algumas pessoas que são na expectativa já se colocam em oração, em concentração, em meditação, já em toda uma predisposição para que viva a situação de maneira muito positiva. Outras não. Estão esperando e toda hora querem telefone, zap e tal, e se for possível ainda sai para discutir com alguém, pelear com alguém. Não? Ora, estou aqui esperando cirurgia espiritual e me liga, me ama. A pessoa não está oferecendo nada de positivo para o tratamento. Então, nesses casos,
às vezes é necessário usar incluso hipnoses. Espiritualmente mesmo, não é nem que ele mede alguém, os espíritos vão reduzindo as oscilações mentais, não? E os ciclos, não? Mentais, que é o que ocorre quando vamos acostar-nos, não? Sonhar. Quando nos acostamos. E então a pessoa se queda, digamos, sonholentas, porque entra na disposição para o tratamento. Então, acontece a actuação no duplo etérico com técnicas semelhantes às da dimensão física, conforme já falamos sobre cirurgia espiritual no conceito do Dr. Hans, actuando na frequência vibratória da intersecção etérico-física. Recuerda do corpo etérico, responsável pela cicatrização, pela cura. Então, mira o detalhe, não? Os espíritos, quando realizam algo para ter uma repercussão imediata em corpo físico, têm que actuar na intersecção do corpo etérico e do corpo físico. Nesta dimensão, para que tenha a repercussão tanto no físico quanto no perispírito. Se pode fazer o bloqueio total ou parcial relativo ao dolor, tanto no momento do procedimento como depois, dependendo do perfil do paciente. Tem pessoas que realizam uma cirurgia espiritual e não sentem dor alguma e cumprem a recomendação. Porque por vezes não queremos fazer a cirurgia material por conta do processo depois. Tem que ficar acostado, não? O dolor que sente, então queremos o milagre, não? Quita o problema e quero volver a fazer as mesmas coisas. Todas as vezes que enfermamos, temos a oportunidade de pensar um pouco na própria vida, não? Então, alguns casos, mesmo fazendo a cirurgia espiritual, não quita todo o dolor, para que a pessoa tenha a necessidade de recordar que necessita diminuir o ritmo, que necessita pensar na dimensão espiritual, que necessita não fazer determinados esforços em função do período de convalescência do processo cirúrgico. Porque, muito bem, não? Uma vez uma pessoa, e sem qualquer sugerência, porque a pessoa... Sem nenhuma sugerência. Sem nenhuma sugerência, porque a pessoa não foi avisada. Foi realizado um procedimento na coluna da pessoa. E se a pessoa não deitou em maca, em cama, nada, porque já poderia sugerir. Essa cirurgia, incluso, foi realizada na pessoa de pé. Sim? Como um outro procedimento, qualquer só que foi realizado com uma cirurgia de grande porte. Vale? No outro dia, a pessoa me chama. Minomar, oi, olá. Eu estou sem conseguir levantar da cama. Se eu me quedo tranquilo, não sinto nada. Se quero levantar, é um dolor muito grande. Então, bem, se eu fosse tu, me quedaria deitado. Acostado. Não, o que foi que aconteceu? Bem, aí que passou? Aí o Dr. Hans realizou uma cirurgia em tua coluna. Havia vários pontos com problemas. Sim, eu tenho realmente, e me incomoda muito, eu sinto muito dolor e tal. Muito bem. Depois de 3 dias, a pessoa estava completamente refeita e sem os problemas da coluna. Estabelecida. Só que para a necessidade do perfil da pessoa, se não se estivesse sentindo nada, ia ser tudo o que fazia e poderia comprometer, como a vezes hacemos, com as cirurgias materiais. Se tem que cumprir uma recomendação,
cumpre, se não compromete o processo, incluso pode piorar a situação, vai empeorar. Utilizamos instrumentos de natureza espiritual para a realização de los procedimentos ou instrumentos, ou seja, o bisturi equivalente, os aparatos de respiração, de magnetização, de visão mais profunda, o que seja que utilizamos aqui, se utiliza também nesses procedimentos, só que de natureza espiritual, não física, vale? Então, para não se quedar dúvida, esses procedimentos são considerados e classificados como efeitos físicos. As cirurgias espirituais são classificados como de efeitos físicos. Portanto, para que se pueda fazer isso, é necessário que tenha pessoas no grupo que tenham a característica de médio de efeitos físicos. Senão, faltará exatamente os fluidos específicos para que realize isso. Sim? Muita paz e saúde em plenitude. Preparado, Oscar? Bom, vamos fazer um implante. Para 8 días de resultado. Sí, vale. Volverás el año que viene. Sí, Tú sí, eres sí. estudiante. Só assim vai me invitar em Brasil. E eu não vou poder lhe conhecer. Vai chegar com tanto pelo. A ver. Muito bem. Então, é isto. Não, nem me digo. No, ¿No? ¿Está mirando? No. está cagar mirada. Vale. Entonces, ahora Eliana, ¿es eso? Vale. Na minha última charla, puedo reduzir, digamos assim, utilizar um tempo menor e abro para perguntas, tanto desta quanto da outra, vale? Porque como estes são muitos detalhes, como dije meu amigo Sebas, dijo meu amigo Sebas hoje, esse tema permitiria discutir a manhã inteira. Y varios días. De vários dias. Então, eu sou muito grato por a atenção, o carinho e a vibração que permitiu falar com a facilidade de vida. Muita paz para todos. E agora com vocês, ainda não? Bem, então, vou cantar para vocês. Bom, enquanto mientras Eliana está ali resolvendo a questão, pode ser uma pergunta? Eu gostaria de preguntarle una cosita, yo quería preguntar una cosita pequeña. Los espíritus, cuando van a hacer o los doctores que van a hacer alguna operación, eligen a las personas por algunas características o cualquier persona puede ayudarle a operar en alguna operación. Muy bien. Eu acho que entendi. Está falando da equipe ¿Tú te canal. refieres al equipo que va a trabajar o a la persona que va a asumir? No, el equipo que va a trabajar si escoge a una persona por sus características, por su ¿Cómo trabajo, escoge a pessoa que vai o trabalhar? no, o simplemente por la petición que se le hace a ellos. No. Como está aqui, ó. Esses procedimentos são considerados e classificados como de efeitos físicos. É fácil. No, es que no está está preguntando. a pessoa os que vai ser pacientes. operada. Como escolhe se qualquer pessoa pode ser Não. ou se é... O critério de la necessidade. De la necessidade da pessoa. Tem algumas pessoas que, conforme já falei aqui, do perfil do paciente, algumas pessoas, em função da maneira de levar a vida, a necessidade, a causa que generou aquele problema, ela pode haver a necessidade de, por exemplo, passar por aquele procedimento físico, material. Então, se oferece a condição espiritual para a pessoa superar o contexto, só que não é realizado a cirurgia, ¿sí?
por exemplo, uma das coisas que normalmente vejo o Dr. Hans falar diz respeito ao processo de assimilação e de acomodação dos resultados. ¿Sí? Por quê? O atendimento espiritual não é subjetivo, é subjetivo, é concreto. Só que, da mesma maneira que os padrões mentais de uma pessoa podem impedir que seu organismo absorva as substâncias da medicina material, isso ocorre de maneira até mais, digamos, intensa com os procedimentos espirituais. Já tivemos a oportunidade de acompanhar pessoas que estavam internadas em hospital e o médico declarava: toda a medicina necessária para o quadro está sendo oferecida e a pessoa decididamente não quer mais viver. Então, o metabolismo não ocorre porque a combinação, a disposição dela não permite esta elaboração das substâncias. Mira, se isso é assimilação das substâncias no corpo, não? Se isto não ocorre com as substâncias materiais, imagina com as espirituais. E de maneira muito interessante, isso não tem a ver com fé. Com fé. Tá? Uma vez a Dr. Hans foi realizar um atendimento que necessitaria de uma cirurgia com uma pessoa que é médico. E este procedimento foi realizado numa maca, isso, não? Havia uma necessidade de que a pessoa estivesse na vertical, incluso na horizontal, incluso em função do volume sanguíneo para o procedimento que deveria ser feito. E quando a pessoa se tomou, e o Dr. Hans se aproximou para realizar o procedimento, a pessoa: Dr. Hans, um momento. Primeiro quero dizer que eu não creio nisto. Eu só estou aqui porque minha mulher insistiu muito. E como não consegui qualquer resultado com as medicinas e os tratamentos, nenhum resultado. Eu estou aqui apenas para satisfazer minha mulher. Quero dizer isso porque sou uma pessoa sincera, quero ser honesto contigo. Mira que coisa importante. Embora, aunque declare que não acreditava em nada disto, ele estava falando com o Espírito, sim, reconhecendo que era um Espírito. Ele estava falando, sim, um detalhe, ele disse, e quero dizer que sou colega teu, também sou médico, vale? Então, reconheceu a existência do Espírito, reconheceu a condição em que o Espírito ali se encontrava como médico, declarou ser colega, vale? E queria deixar claro que não creia em nada. Vale? Resposta do Dr. Hans: prefiro a honestidade dos céticos do que a pseudo-crença de los religiosos. Vale. Ele se acostou, Dr. Hans realizou a cirurgia e ele se quedou curado da situação. Depois que passou o tempo, meio de 2 meses que não sentia mais nada, ele disse para a esposa, ele disse para a esposa: ver se eu não sou um homem de conhecimento.
poderia pensar que foi porque fui para o médico espiritual. Os remédios, as medicinas, hicieron efeito. E as mulheres dizem, sendo médico, não sabes que esses meses todos tomando a medicina não já poderia ter feito efeito? É porque tem exceção. Porque hay alguna excepción. Há exceções. A excepción. Sim? Continuou sem crer. Está curado. Sim? Só que a experiência, e isso prova que, porque podem crer, é por merecimento no sentido religioso, porque tem fé, porque não. Não. A questão tem uma complexidade maior, que nem sempre alcançamos em cada caso. Uma pessoa que dizia não crer, que se referia como se cresce, e depois continuou sem crer, teve a cirurgia e foi curado. Então, é possível ainda, Oscar, nascer cabelo. Tengo certeza, confío, compadre. Muy bien, mi amigo. Eliana. No, va. Un contrato que hemos hecho ayer, por la Voy a tarde. hacer un descanso. Ah, sí. Si hemos tenido las preguntas, pues estamos retrasando mucho. Vamos a tomar algo para luego recibir a Elian. Pues, un descansito y unas cuantas. Yo creo que había alguna pregunta más. Es que si no, si nos vamos a expandir mucho, no le vamos a dejar espacio para ella. Sí. Muy bien. 15 minutos.